Medindo a temperatura das estrelas. A natureza da luz e o espectro contínuo. Em algum momento, você já se perguntou como somos capazes de medir a temperatura das estrelas? Como o ser humano, distante e pequeno que é diante da imensidão inalcançável do cosmos, consegue avaliar com confiança não só a temperatura, mas a composição dessas esferas de gases cintilantes e etéreas que decoram a abóbada celeste? Bom, como vários outros descobrimentos científicos, pode-se dizer que o que iremos abordar hoje começou, para surpresa de absolutamente ninguém, com Newton. Ainda no século XVII, como resultado de suas investigações acerca da natureza da luz, e ao cabo de repetidos experimentos decompondo a luz solar através de prismas, Isaac Newton demonstrou que a luz branca consiste na superposição de diferentes cores que formam a sequência de um arco-íris. Essa sequência foi chamada de espectro visível. E essa história que todo mundo sabe, mas não para por aí. O fenômeno da luz continua a intrigar cientistas por muitos anos após a divulgação dos trabalhos de Newton. A hipótese corpuscular defendida por ele, apesar de fornecer explicações contundentes sobre certas propriedades, como a propagação retilínea, a difração e a refração da luz, não constituía um modelo que explicasse a habilidade da luz se propagar no vácuo. A controvérsia sobre a natureza da luz se prolongou por mais 2 séculos até que, em 1860, James Clerk Maxwell, expandindo o modelo de Huygens, argumentou que a luz é uma forma de radiação eletromagnética, cuja oscilação forma frentes que se comportam de forma semelhante a ondas mecânicas, com a particularidade de não necessitarem de um meio material através do qual possam se propagar. Porém, ainda havia alguns fenômenos que careciam de explicação. A luz, como toda forma de onda, carrega energia. O calor que sentimos quando entramos em contato com a luz solar é energia térmica transmitida através do espaço como radiação eletromagnética. Imagine uma barra de ferro. Ao usar essa energia térmica para aquecê-la, observamos que para diferentes faixas de temperatura, o ferro aquecido emite diferentes cores, como, por exemplo, entre 800 e 900 graus Celsius, a barra torna-se vermelha. Continuando a aquecê-la, a gente observa que ao atingir a temperatura entre 1100 e 1200 graus Celsius, ela se torna amarela alaranjada, e então ao chegar a 1400 graus Celsius, ela se torna branca. Esse fenômeno nos revelou que cada cor é associada a uma faixa energética diferente, ou seja, a energia não era contínua como se pensava. Então, por volta de 1900, Max Planck forneceu a peça final da nossa abordagem moderna no estudo da natureza da luz. Ele admitiu que a energia é descontínua. Isso significa que a energia, ao invés de ser capaz de assumir qualquer valor ao longo do conjunto dos números reais, ela apenas assume valores múltiplos inteiros de um valor elementar, que é a energia do fóton. Atualmente, essa hipótese é conhecida como teoria corpuscular. E até hoje, ambas as teorias permitem explicar observações diferentes e foram demonstradas em situações distintas. Portanto, aplicamos as duas ao nosso estudo da luz. Espectroscopia e o átomo de Bohr. Muito antes do início das deliberações científicas sobre a natureza da luz, já se sabia que diversos materiais eram capazes de emitir luz ao receber energia. A análise da luz emitida ou absorvida por substâncias é um ramo da química conhecido como espectroscopia. Usando seu espectroscópio, Fraunhofer observou que o espectro da luz solar apresentava várias centenas de linhas negras sobre as cores. Essas linhas escuras, sobre um fundo contínuo, constituem o espectro de absorção. Em 1856, Bunsen inventou o bico de gás, cuja vantagem era de ter uma chama incolor. Quando o elemento era colocado sobre a chama, as cores emitidas eram as da substância, não da chama. Dessa forma, colaborando com Kirchhoff, ambos analisaram a luz que era emitida por um composto ao ser exposto à energia da chama de um bico de Bunsen. Nesses experimentos, eles evidenciaram que os gases estudados não emitem um espectro contínuo como a luz do Sol, mas sim um espectro descontínuo, discreto, caracterizado por linhas brilhantes de determinada cor sobre um fundo escuro. Esse é o espectro de emissão. A partir dessas observações, Kirchhoff concluiu que um corpo opaco, quente, sólido, líquido ou gasoso emite um espectro contínuo, é o exemplo de uma estrela. Um gás transparente, pouco denso, produz um espectro de linhas brilhantes, linhas de emissão. E também, se um espectro contínuo atravessar um gás a temperatura mais baixa,
O gás frio causa a presença de linhas escuras, linhas de absorção. O número e a posição dessas linhas depende dos elementos químicos presentes no gás. Um exemplo seria o espectro contínuo do Sol, que é um gás denso passando pela sua atmosfera mais fria. Isso se dá porque o gás mais frio absorve mais radiação do que emite, gerando linhas escuras. Logo, os espectros de emissão descontínuos de vários elementos correspondiam exatamente a determinadas linhas negras que foram observadas no espectro solar. Através dessa técnica, passou a ser possível verificar a composição química do espectro solar, pois a luz que o Sol envia à Terra consiste no espectro contínuo subtraído dos componentes absorvidos na atmosfera do Sol. Paralelamente, o fato dos elementos químicos não apresentarem espectros de emissão ou absorção contínuos como os da luz branca, e sim espectros na forma de linhas, forneceu uma pista importante para a compreensão da estrutura dos átomos. Niels Bohr, baseando-se no trabalho de Rutherford e de Max Planck, raciocinou que se os átomos só emitem radiação de certos comprimentos de onda ou de certas frequências bem definidas e não de quaisquer valores, então os átomos só se apresentam em certos estados energéticos bem determinados, que diferem uns dos outros por quantidades de energia múltiplas de um quantum. Ele postulou que o elétron move-se em órbitas circulares, em torno de um núcleo atômico central. Para cada elétron de um átomo, existe uma órbita específica, em que ele apresenta uma energia bem definida e característica, que não varia enquanto o elétron estiver nessa órbita. Bohr determinou as energias possíveis para o átomo de hidrogênio e concluiu que quanto mais externo o nível de energia, maior a energia que o elétron precisa para ocupá-lo. Portanto, as diferentes linhas do espectro de um elemento estão associadas ao fóton de comprimento de onda específico que o elétron do átomo desse elemento libera ao passar de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo. Observa-se que, dependendo do nível para o qual o elétron retorna, sendo seu estado fundamental ou não, o fóton liberado possui comprimento de ondas diferentes, o que ocasiona as diferentes linhas que um elemento pode produzir. Portanto, um átomo de hidrogênio só pode absorver fótons com certas energias para que seus elétrons passem de um nível N1 para um nível N2, assim como só podem emitir fótons dessas energias para o processo inverso. Dessa maneira, a detecção de uma linha espectral com esse comprimento de onda específico em emissão ou absorção constitui evidência da presença de hidrogênio. O corpo negro. Para tentar entender a relação entre a temperatura e a cor dos objetos, os cientistas conceberam o conceito de corpo negro, um meio ou substância ideal e hipotético que absorve toda a energia que incide sobre ele, sem refleti-la ou transmiti-la. Bunsen e Kirchhoff afirmavam que existiam duas leis empíricas para explicar a dependência da radiação do corpo negro com a temperatura e o comprimento da onda. A lei de Stefan Boltzmann e a lei dos deslocamentos de Wien. Essas conclusões tornaram possível determinar a temperatura das estrelas. Classificação espectral. Com o advento da fotografia, muitos espectros estelares passaram a ser reunidos para o desenvolvimento de uma classificação espectral, que dividiria as estrelas em classes de temperatura. N. Cannon notou que as estrelas iam de azul esbranquiçadas a avermelhadas e classificou seus espectros de acordo com as linhas de hidrogênio. Atualmente, as estrelas são classificadas em função decrescente de temperatura, nos quais temos a classe O, a classe B, a classe A, a classe F, a classe G, a classe K e a classe M.